Se liga aí. Apresentação Marcelo Meretti. Falar um pouco de região dos lagos, a gente já está na reta final, porque o deputado tem que cumprir uma agenda aqui na região, aqui também em Araruama. Sobre região dos lagos, nós temos a Laguna de Araruama, que é a única laguna hipersalina do mundo que enfrenta a poluição através dos esgotos que são jorrados na laguna e que precisam serem resolvidos. Tem que ser uma articulação, né, que envolva as três esferas, Marcelo: recurso de natureza federal, recurso estadual e recurso por parte do município, das prefeituras, que possam estar em consórcio, inclusive, se articulando por um processo de despoluição. Agora, tem uma coisa muito séria: quando você privatiza o conjunto do sistema de tratamento de água e de esgoto do estado, como está acontecendo, né, você fica longe de conseguir fazer com que essa alternativa ela possa ser encontrada. E aí normalmente diz o seguinte: mas o Estado não tem condições, né? O poder público não tem condições de fazer o investimento nessa quantidade. Isso não é verdade. Por quê? Porque normalmente as empresas privadas, inclusive, que recorrem a recursos para poder fazer a despoluição ou o tratamento de esgoto, elas recorrem aos bancos públicos para que esses financiamentos sejam feitos. E aí eu pergunto, não poderia ser feito o mesmo com as estatais, recorrendo aos bancos públicos e com financiamento com prazo mais alargado de pagamento e tendo a possibilidade de ter juros mais baixos? Se, por exemplo, o recurso que é canalizado ou que foi canalizado por parte do BNDES para uma construtora privada fosse canalizado para a própria SEDAI antes do processo de privatização, para que esses investimentos pudessem estar sendo aportados no curto, no médio e no longo prazo. Você tinha um processo de despoluição planejado ao longo do tempo e tem recurso, tem banco público para fazer isso. Agora, quando você privatiza, como aconteceu no Rio de Janeiro, a SEDAI, a sua dificuldade fica sendo muito maior em conseguir fazer um planejamento que seja evidente, porque normalmente a iniciativa privada ela vai querer comer o filé, mas não vai querer roer o osso. Aí a gente está falando de realidades diferentes no estado, porque tem algumas regiões onde o processo de privatização já aconteceu. A gente pode falar, por exemplo, do que aconteceu em Friburgo, onde tinha a chamada AMAI e que foi entregue à CAENF, né? E aí a gente tem um balanço muito negativo do que aconteceu, anos sem os investimentos serem realizados, demanda judicial essa que levou, inclusive, a um processo de não investimento e de aumento do preço da conta de água. Mas tem aquelas regiões que são atendidas diretamente pela SEDAI e agora, com a SEDAI privatizada, passam a ser atendidas pelo setor privado de água. Nesses casos em específico, você perde a capacidade, na nossa avaliação, de investimento, de planejamento a longo prazo com tarifas que sejam modestas, tratando a água não como uma mercadoria, mas como uma forma e uma necessidade de vida para as pessoas. E aí, Glauber, e o que você defende objetivamente? A gente defende que haja o envolvimento das três esferas para os investimentos robustos, financiamento por parte dos bancos públicos, com empresas que sejam públicas para que esse investimento venha a ser realizado. Com um processo, inclusive, de reestatização naqueles casos onde houve uma entrega, um processo de privatização, para que, a partir do momento em que você encare água não como uma mercadoria, mas como um direito fundamental, você possa ter um planejamento específico para as mais variadas regiões do estado. E aqui, em Araruama, na nossa avaliação, não é diferente. É um caso bem específico, mas que, na nossa avaliação, está inserido nessa necessidade de que você tenha um planejamento que envolva as três esferas e com um processo de investimento público planejado com apoio, suporte e aporte dos bancos públicos como o BNDES, por exemplo. Agora, eu estou fazendo uma defesa que está longe da realidade concreta do que está acontecendo nesse exato momento. Então, o ouvinte que está aqui nos estudos pode falar, mas isso está longe de acontecer. Mas a gente tem que defender a ideia até para que a gente possa, a partir do momento em que aglutina força para ela,
conseguir fazer as modificações que são necessárias no futuro. Nós estamos, nesse momento agora, iniciando um processo eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro. Qual vai ser o candidato a governador que vai defender, por exemplo, o processo de reestatização da SEDAI e aporte público para um processo de despoluição e saneamento nas mais variadas regiões? Quem que vai fazer essa defesa? O atual governador não vai conseguir fazer isso, porque foi ele já quem tocou a privatização e é quem está distribuindo dinheiro entre as mais variadas regiões e municípios para garantir apoio político à sua reeleição. Eu espero que as candidaturas de oposição possam fazê-lo. Você se interessa por notícias e informações sobre a região dos lagos? Então assine agora mesmo o canal Mar Aberto TV. E não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você não perde nada que a gente publicar por aqui.